Fala pessoal, bem-vindos ao canal Radamantes Investidor e hoje nós vamos falar sobre o que esperar dos frigoríficos em 2021. Os frigoríficos estão muito falados, estão nas listas de recomendações de vários bancos, de várias empresas de research e hoje eu vou dar uma pincelada nesse assunto, vou dizer minhas opiniões e gostaria que você colocasse aqui nos comentários a sua opinião. Você gosta do ramo de frigoríficos? Você tem algum frigorífico na sua carteira ou pretende ter? Comente aí, deixa a sua curtida e vamos ao conteúdo do vídeo. O cenário atual é que o Brasil figura entre os países com maior participação no agronegócio, na produção ou na exportação, quando não em ambos os casos. O agronegócio brasileiro alimenta 800 milhões de pessoas, conforme estudo da Embrapa. Em 2003, período que ficou conhecido como superciclo das commodities, a participação do agronegócio atingiu um dos maiores patamares do PIB brasileiro, na casa de 30%. O crescimento do agronegócio nos últimos 10 anos foi maior do que os demais, do que o PIB brasileiro. Note, nos últimos 10 anos o PIB cresceu 92%, enquanto o agro, que é essa cor mais clara, cresceu 137%. Resultado do forte crescimento nos últimos 10 anos. Como resultado, a participação voltou a subir e fechou o ano em 27%, o maior patamar desde 2003. Comparando a agropecuária com o setor agrícola, nós podemos notar o seguinte: olhando para os últimos 10 anos, o setor de proteína animal vem crescendo a passos mais largos que o setor de grãos. Isso fica evidente ao compararmos o crescimento dos setores. 176% da agropecuária contra 124% do ramo agrícola. Ainda se pegarmos com base 2003, o crescimento foi de 470% versus 229%. Isso mostra que mesmo sendo nominalmente menor, a sua participação na economia está crescendo consistentemente ao longo dos últimos anos. Representantes do setor: Brasil Foods, ticker de negociação BRFS3, JBS, ticker JBSS3, Marfrig, ticker MRFG3 e Minerva Foods, ticker MRFG3. Os representantes desse setor são esses aqui, conforme eu falei. O primeiro é concentrado em aves e processados, enquanto os outros três têm como principal linha de negócio a parte de proteína bovina. A origem desses players é muito parecida. Iniciaram como empresas familiares que começaram a operar entre as décadas de 30 e 50, à exceção da Marfrig, criada no início dos anos 2000, e foram crescendo à medida que foram se profissionalizando e se aproveitando do cenário macro. Modelo de negócio: apesar das diferenças, o modelo de negócio é muito parecido. A empresa compra os animais vivos de pecuaristas ou cooperativistas e cuida de todo o processo de transporte entre a fazenda e a fábrica, onde são abatidos e cortados para comercialização nos diversos cortes encontrados nos supermercados e restaurantes. A operação consiste basicamente na arbitragem entre o preço vivo dos animais, que é o preço de custo, e o preço de corte, que é a receita. Ainda é importante ressaltar que todos têm grande parcela de sua produção exportada, ou seja, além dos fatores locais, os frigoríficos devem ficar atentos a fatores internacionais que possam impactar os negócios, tais como o câmbio, preços praticados no mercado internacional, relação oferta e demanda nos países de destino das exportações. E falando sobre os riscos, dado a alta complexidade de negócio e aspectos que fogem do controle da empresa, o principal objetivo dos frigoríficos consiste em mitigar os impactos dessas variáveis externas, como fatores econômicos, a fim de conseguir extrair a melhor margem para a companhia. Independentemente do cenário em que estão inseridos, os principais pontos externos que afetam o custo das empresas são a variação da oferta e da demanda de animais, ou seja, o quanto que as pessoas querem comprar, condições naturais atípicas, excesso de seca ou chuvas, surtos de doenças e condições econômicas gerais. Preferência no setor? Aqui eu comparei os principais indicadores. Como você pode verificar, a maior receita é a da Friboi, de 270,2 bilhões.
Lucro líquido, consequentemente, o maior lucro líquido é da Friboi, contudo, a Marfrig, mesmo ela faturando bem menos, o lucro do líquido dela é bem próximo, 4,53%. Margem líquida, a melhor margem líquida é a da Marfrig. EBITDA da Marfrig é 9,24. O maior EBITDA, pelo fato da questão da receita, é o do Friboi. Vou deixar aqui essa tela para vocês. Se vocês quiserem pausar para comparar, fiquem à vontade. Preferência no setor. Agora eu vou trazer qual que é a preferência da Nord Research. Inclusive, esse material dessa apresentação foi baseado no que eles prepararam. Por que, que a Nord Research prefere a Minerva, código de negociação BIF3? Grande exposição ao mercado asiático, principalmente ao mercado chinês, sendo esse um dos principais mercados responsáveis pela retomada da economia global. Note, a Ásia é 44%. Esse é um dos principais motivos que agrada a Nord Research. Segundo motivo, o crescimento da receita e boa gestão na manutenção das margens. Mesmo com a alta dos preços de carne, principal custo da Minerva, as margens se mantiveram estáveis. O que ela está querendo dizer? O preço do boi pode até ter aumentado, só que ela conseguiu repassar esse preço que ela comprou mais caro. Note que, assim como a margem está subindo, o preço também está subindo. Terceiro motivo, é exportadora de carne bovina e com isso consegue se beneficiar de questões sanitárias que impactam outras empresas, como a gripe suína africana e gripe aviária. E aqui temos uma matéria da Veja, vírus de gripe suína reaparece e volta a assustar a Ásia. Outra matéria, exportações de carne bovina do Brasil batem recorde em 2020. Abrafrigo vê alta de 5% para este ano. Quarto motivo, atualmente preterida pelo mercado, é negociada a um valuation atrativo, o que nos permite uma entrada com boa margem de segurança. O que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que a empresa está barata. Isso que ela está querendo dizer. XP. A XP ela já tem uma opinião diferente. A XP entende que a melhor opção é a Marfrig, código de negociação MRFG3. Marfrig, recomendamos com preço-alvo de R$ 24,00 por ação. Recomendamos compra para as ações da Marfrig com preço-alvo de R$ 24,00 por ação. Olhando para frente, acreditamos que os resultados da Marfrig em 2021 devem ser uma acomodação em relação aos resultados estelares alcançados ao longo de 2020. Dito isso, ainda assim reiteramos nossa recomendação de compra para as ações, com base em 4 argumentos. Nossa visão otimista quanto à operação na América do Norte, continuidade das fortes exportações da América do Sul, a redução do custo da dívida deve ser bem vista pelo mercado, o pioneirismo da Marfrig na frente ESG, sobretudo do lado ambiental. Confira os 3 principais riscos da tese Marfrig. Em caso de valorização do real frente ao dólar, a receita da empresa poderia ser reduzida, uma vez que o câmbio poderia impactar negativamente. O bom momento das exportações favoritas pela situação da febre suína africana na China e pelo câmbio desvalorizado no Brasil. A conjuntura favorável nos Estados Unidos, uma vez que as receitas em dólares seriam convertidas por um real mais forte. Adicionalmente, a normalização da produção de carnes suína na China deve ocorrer no médio prazo, consequentemente haveria desaceleração da importação da carne bovina, assim como uma provável acomodação dos preços de todas as proteínas. Vale mencionar também a crescente preocupação com as questões ambientais. Trata-se de um assunto que deve ser monitorado de perto, uma vez que atualmente a Marfrig realiza o rastreamento de todos os animais dos seus fornecedores diretos, mas não faz o mesmo com os indiretos. Isso pode resultar em compra de animais de regiões com foco de desmatamento, aumentando o risco de cancelamento de contratos de compra por clientes internacionais, que é o caso do ESG. Outro ponto importante é a alta do preço do boi gordo, a qual deve pressionar a margem da indústria frigorífica. Caso esse fato perdure, poderia haver uma redução do volume de abate, afetando tanto a margem quanto a receita da empresa. Por último, a atividade pecuária possui riscos sanitários, como febre aftosa, encefalopatia,
espongiforme bovina e febre suína, mas até o momento os países onde a Marfrig possui operações não apresentam caso de nenhuma dessas enfermidades. Qual dessas empresas você possui em seu portfólio e tem interesse de comprar? De maneira geral, os frigoríficos estão com múltiplos atraentes de compra. Os frigoríficos possuem forte volume de exportação, o que os beneficiam, uma vez que o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou no ano de 2020. Demanda mundial de proteína animal está em alta e tende a crescer no ano de 2021. Então, vamos fazer um comparativo no site do Status Invest para mostrar, para comparar indicadores. Vamos comparar MRFG, que é a Marfrig. Depois vamos comparar a BIF3. Depois vamos comparar a JBS. E por último a BRFS3, que é a Brasil Foods. Aqui ele tem essa ferramenta do Status Invest, ele tem algo que é muito interessante, que ele já mostra o 1 é o que ficou em primeiro lugar, o que tem a melhor relação preço sobre lucro, nesse caso aqui, por exemplo, é a Marfrig. E aqui ele traz o somatório de todas as notas, que em primeiro lugar a Marfrig teve 15, a BIF, que é a Minerva Foods, teve 5, JBS 6 e a Brasil Foods teve 2. Na minha opinião, os itens mais importantes são o ROIC. O melhor ROIC de todas as empresas é o da Marfrig. E o outro item é o EV sobre EBIT. O melhor EV sobre EBIT é da Marfrig. Algo interessante também, mas eu entendo que é não recorrente, então vou desconsiderar, é a questão do dividendo da Minerva Foods. Então, em minha opinião, a melhor empresa é a Marfrig de todas essas. Então, obrigado por assistir até aqui. Esse vídeo não representa recomendação de compra ou venda e possui finalidade educacional e opinativa. Novamente, muito obrigado por estar até aqui. Deixe o seu like, o seu comentário e se pretende ter alguma ação do ramo frigorífico, ok? Muito obrigado.